Eu dedico esse programa a todas as esposas, mães, avós, tias, irmãs, namoradas, noivas, amigas. Elas estão ganhando cada vez mais espaço na sociedade, no mercado de trabalho, nos mais diversos campos e serviços. Sociedade que não dá mais espaço para o machismo, que não permite mais qualquer tipo de violência, qualquer tipo de agressão, qualquer tipo de exclusão. Embora a gente saiba que a covardia ainda existe na comunidade. Mulheres que são a maioria na enfermagem, minha área de paixão. Enfermagem que aprendi assistindo à competência técnica das professoras colegas de faculdade e das colegas de trabalho no hospital. Mulheres que são atendidas em ambiente hospitalar, da menina que precisa de cuidado porque ainda é inocente, a moça que espera ansiosamente o dom divino de ser mãe, a idosa que, submetida a um processo de envelhecimento, sofre transformações fisiológicas, psicológicas e hormonais, e que antigamente cuidava e agora necessita ser cuidada. Já dizia o velho ditado popular: um homem não vive sem uma mulher. O conselho da mãe, o café da vovó, o beijo doce das apaixonadas. Não é uma questão de sobrevivência, é uma questão de necessidade. Você já tentou entendê-las? As mulheres são maravilhosamente incompreensíveis, como diria Augusto Cury. Seja pela beleza divina, seja pelo potencial de tomar conta de tudo, seja pela garra de uma leoa que luta pelo seu filhote, seja pelo dom de fazer várias coisas ao mesmo tempo, seja pela perfeição dos atos, toques e retoques, seja pela alteração repentina de humor, seja pela incomparável capacidade de tolerar a dor, seja pela forma irresistível de transmitir amor. Eu não acho que elas merecem um dia no ano. Eu acho que elas merecem todos os dias do ano. Feliz Dia da Mulher! Essa semana foi a semana do Dia da Mulher, então você é a homenageada desse programa. Hoje vamos entrevistar o Dr. Diogo Gavarrete. Ele é oncologista, trabalha lá no ambulatório de quimioterapia do Hospital São Vicente. Já eu volto para falar um pouquinho sobre câncer. Se eu não entrar, eu vou ficar em dívida comigo mesmo. E eu não devo nada a ninguém. Os limites sou eu que coloco, não as outras pessoas. Meu medo não pode ser maior do que a vontade de vencer. Viver com HIV não é fácil, mas eu encaro. Com o tratamento, você é mais forte que a AIDS. Agora está mais simples e com menos efeitos colaterais. Assim você estará pronto para novas conquistas. Quem vai conversar com a gente hoje sobre oncologia e câncer é o Dr. Diogo. O Dr. Diogo atende no ambulatório de quimioterapia lá do Hospital São Vicente. Boa noite, doutor. É um prazer estar com você aqui. Boa noite, Emanuel. Muito obrigado pelo convite. Doutor, para a gente começar a nossa entrevista, a pergunta que eu tenho para te fazer é: o que é ser um oncologista? Olha, o oncologista é o profissional dentro da área médica que é responsável por tratamento de câncer, né? Não só a parte de tratamento, a parte de rastreamento, de diagnóstico precoce e de orientação com relação aos cuidados relacionados ao câncer. Tá? E o que é o câncer? O câncer nada mais é do que uma célula, tá, que perdeu aquela capacidade de morrer ou de se proliferar de maneira adequada, né? Então, todas as células do nosso organismo, elas são programadas para ter uma vida útil, né? Então elas crescem, tá? Algumas delas se dividem e elas têm um período chamado apoptose, que é onde elas entram em morte celular, né? O câncer nada mais é do que uma célula que fugiu desse ciclo normal. Então é uma célula que se prolifera de maneira desordenada num tecido e pode eventualmente migrar para outros tecidos, né? Tem aquela cisma que as pessoas falam, às vezes até de ter medo de falar o nome câncer, mas tem cura. O câncer, como toda doença, quando pega numa fase inicial, a chance de cura é muito alta.
Existem tipos de câncer que respondem muito bem ao tratamento quimioterápico, já outros tipos de câncer não respondem tão bem ao tratamento quimioterápico ou cirúrgico. Mas, de maneira geral, quando diagnosticado numa fase inicial, a maioria dos tipos de câncer são curáveis. Que legal. Então, existem perspectivas, esperanças para o paciente em relação à doença. Porque a gente vê esse medo, esse receio da comunidade, né? Doutor, nós estamos na semana do Dia da Mulher. A pergunta que eu tenho para te fazer é quais são os tipos de câncer mais comuns nas mulheres? O câncer mais prevalente na mulher, sem dúvida, é o câncer de mama. Não é o câncer que mais mata nas mulheres, assim como nos homens, o câncer de pulmão ele ainda lidera o ranking de mortalidade, mas o câncer de mama e o câncer de colo de útero são os mais frequentes na mulher. E os fatores de risco vamos especificar, vamos falar do câncer de mama primeiramente, depois a gente fala do câncer de colo de útero. Para o câncer de mama, quais são os fatores de risco? O principal fator de risco para o câncer de mama é o sexo feminino, né? Ser mulher. Ser mulher. Isso porque o câncer de mama ele também pode aparecer nos homens, né? Mas existem alguns fatores de risco que são modificáveis e outros não modificáveis. Por exemplo, uma história familiar é um fator de risco não modificável, a idade, né? E outros fatores de risco são modificáveis, como por exemplo, terapia de reposição hormonal, alguma associação com tabagismo, com etilismo também parece ser um fator de risco. Mas, de maneira geral, os principais fatores de risco são sexo feminino, a idade e história familiar. E tem prevenção? É difícil você conseguir prevenir o colo de útero. Você não consegue prevenir o sexo feminino, você não consegue prevenir a história familiar, você não consegue prevenir a idade, né? Então, dá para dizer que, de maneira geral, a prevenção não só do câncer, mas como de outras doenças, basicamente são as mesmas que uma população deve ter. Atividade física, manter-se no peso, alimentação adequada, evitar cigarro, evitar bebida. Essas são as principais maneiras com que uma pessoa pode prevenir o câncer de mama. Mas o câncer de mama, diferente do câncer do colo uterino, ele é um câncer de difícil prevenção. Se a gente for pensar em autoexame, consultas periódicas e até a mamografia. Então, a ideia desses exames é você realizar um diagnóstico precoce, não com caráter preventivo, e sim com caráter de diagnóstico mesmo. Uma ressalva tem que ser feita em relação ao autoexame. Tá? O autoexame ele não é uma estratégia de diagnóstico precoce. Tá? Porque para você poder palpar o nódulo ali, ele já tem que ter mais do que 1 centímetro. Então, assim, é uma maneira de você diagnosticar, mas não precocemente. Nesse ponto, a mamografia acaba tendo um valor muito importante para você realmente conseguir diagnosticar numa fase inicial. Não são exames preventivos, como você falou, corretamente. São exames de rastreamento e de detecção precoce. Mas o autoexame, que é algo assim muito valorizado, mas muito questionável também, ele deve ser feito com muita cautela. Tá? Não deve ser feito de maneira isolada, sempre com uma mamografia associada e um profissional de saúde vendo o paciente. Essa é a nossa primeira dica a todas as mulheres que estão nos assistindo. Para câncer de colo de útero, quais as ações de prevenção? Diferente do câncer de mama, dá para se dizer que o câncer de colo de útero é um câncer prevenível, né? Visto que praticamente 100% dos casos estão relacionados com o vírus do HPV, né? Então, a gente sabe que o uso de camisinha, de preservativos, agora já está entrando no calendário a vacinação contra o HPV, são realmente estratégias de prevenção do câncer de colo de útero, que diferente do câncer de mama, é um câncer prevenível. Vamos falar da vacina? Qual é o calendário? A gente conversando mudou o calendário, atualizou o calendário. Comenta com a gente sobre a vacina contra o HPV. A vacina contra o HPV é a chamada vacina quadrivalente. Ela é uma vacina que cobre 4 sorotipos diferentes do HPV, né? Até 2015 eram feitas 3 aplicações dessa vacina. Alguns estudos novos saíram e parece que 2 aplicações são tão eficientes quanto 3 aplicações. Então, já a partir de 2016 começou já a vigorar essas 2 aplicações da vacina, tá? Que deve ser feita nas meninas entre 9 e 13 anos, com intervalo de 6 meses entre uma aplicação e outra. Já que a gente falou de vacina, eu vou te fazer uma provocação técnica aqui. É uma provocação mesmo. Você não acha que quando eu estimulo demais o uso da vacina ou a administração da vacina, eu não deixo um pouco de estimular o uso do método de prevenção da DST, de uma forma geral, que é o uso do preservativo? A vacina previne contra o HPV. Agora, contra outros tipos de DST, não há essa prevenção, né? Então, é claro que isso tem que vir com uma orientação também da paciente, dos pais, principalmente, porque essa vacina ela deve ser aplicada em crianças, em pessoas que não tiveram o contágio contra o HPV,
E ela é eficaz não só para o câncer de colo de útero, mas também outros tipos de câncer relacionados ao HPV também. A gente deixa a dica para todo mundo a importância do uso do preservativo, da camisinha, que é o único método de contracepção e também para evitar a doença sexualmente transmissível. A gente vai voltar a falar sobre DST, sobre métodos contraceptivos e sobre métodos de prevenir essas doenças na sequência aí, doutor. Bom, de uma forma geral, qual que é o pior tipo de câncer? O pior tipo de câncer é aquele que é pego numa fase muito avançada, né? Existem alguns tipos de câncer que têm uma alta taxa de cura, vamos dizer, por exemplo, câncer de testículo, alguns tipos de câncer de ovário respondem muito bem, alguns tipos de linfoma respondem muito bem ao tratamento quimioterápico, mas já outros tipos de câncer, quando pegam numa fase muito avançada, a taxa de resposta é muito pequena, né? Isso porque a gente trata não o câncer, a gente trata o paciente. Sim. Né? E muitas vezes o paciente chega para a gente já com comorbidades, muitas vezes o câncer está associado com tabagismo, com etilismo, então são pacientes que já chegam numa condição clínica mais deteriorada, são pacientes que muitas vezes têm outros problemas de saúde associados pelos mesmos fatores de risco. Então, eu posso te dizer que o mais difícil para a gente é quando a gente pega o paciente debilitado, já com uma doença avançada. E quais os métodos de tratamento? Basicamente, são 3 tipos de tratamento oncológico que existem, né? Tratamento cirúrgico, que na maioria das vezes é o tratamento curativo. Existem poucos tipos de câncer que a quimioterapia realmente tem o potencial de cura. O tratamento quimioterápico e a radioterapia. Vamos falar um pouquinho sobre eles? Claro. Deixa para o doutor. O tratamento cirúrgico é o tratamento feito pelo cirurgião oncológico, né, que visa remover cirurgicamente o tumor, né? Já o tratamento quimioterápico, muitas vezes ele é quimio e hormonioterápico também. Ele envolve o uso de medicações que são feitas para você ou facilitar a cirurgia, você reduzir o tumor e fazer com que o cirurgião tenha maior propensão a remover o tumor. O tratamento adjuvante, que é um tratamento preventivo, uma vez que você remove o tumor, você faz o tratamento para evitar que a doença volte. E o tratamento paliativo, né, que são aqueles pacientes que chegam já com uma doença avançada ou que desenvolvem a doença avançada na história natural da doença e que você faz mais para aliviar sintomas e aumentar a expectativa de vida dos pacientes. Falando de tratamento, o doutor atua no ambulatório de quimioterapia lá do Hospital São Vicente. É um trabalho show de bola, um trabalho bem legal que o pessoal faz lá. O que o ambulatório faz no todo? O tratamento oncológico, Manuel, é um tratamento multiprofissional, multidisciplinar, né? Ele envolve uma equipe de enfermagem, envolve equipe de psicologia, envolve equipe de nutrição, médicos e cuidados paliativos. Hoje ali no Hospital São Vicente a gente consegue abordar de maneira geral o paciente em todos esses quesitos, né? Nós temos um volume bom de pacientes ali, uma aceitação boa no ambulatório e a perspectiva nossa é de crescer cada vez mais. E a demanda é grande? A demanda não só de Guarapuava, mas da região ao redor de Guarapuava, né? Então a gente tem ali basicamente aproximadamente 5.000 aplicações de quimioterapia, 4 a 5.000 aplicações de quimioterapia ano. Então é um volume bem grande de pacientes. Eu li um artigo que fala sobre uma entrevista sua, na qual você diz que tratar em oncologia é ter empatia entre o profissional e o doente. Qual é a sensação de ser oncologista? Olha, a gente acaba aprendendo muito mais com o paciente do que a sensação é esta, que você aprende muito mais do paciente do que aquilo que você consegue fornecer para o paciente, né? Muitas vezes você fica restrito dentro do teu arsenal terapêutico ao que oferecer para o paciente, mas o contrário não é verdadeiro, né? O paciente ele sempre tem muito mais a te oferecer, ele sempre acrescenta muito mais na tua qualidade de vida, na gratificação com o teu tratamento, né? Então ser oncologista é um desafio, tá? Porque a gente sabe que o tratamento oncológico não depende só do médico. Ele depende de vários fatores, depende do paciente, depende da família do paciente, né? Depende do médico, depende do arsenal que você tem para tratar. Então, é uma profissão muito gratificante, é uma profissão que muitas vezes é triste, mas também tem o seu lado positivo, né? Então, eu acho que todo mundo que está ali no São Vicente, todo mundo que trabalha não só no São Vicente, mas na Ânimo também, gosta muito do que faz e faz tudo com muito amor. A Ânimo é a clínica de oncologia. Isso, aqui em Guarapuava a gente faz as aplicações de quimioterapia no SUS, no Hospital São Vicente, e na Unimed também ali na clínica Ânimo, que é especializada no tratamento oncológico. Muita gente ganhando qualidade de vida, né, doutor? Exatamente, porque esses pacientes antigamente eles tinham que se deslocar até grandes centros para fazer a aplicação e hoje eles podem ficar perto da família, né? Então isso também melhora muito
a adesão do paciente ao tratamento, o paciente tolera muito bem, muito melhor os efeitos colaterais quando está próximo da família. Doutor, eu vou te pedir uma dica. Para todos os nossos telespectadores que estão assistindo, homens e mulheres, adultos, idosos, crianças, qual é a dica do oncologista para a qualidade de vida, para a prevenção, para os cuidados de quem tem ou de quem ainda não tem câncer? Quem sabe sejam duas dicas separadas, mas eu deixo para... Eu acho que é importante, Emanuel, orientar a população a manter hábitos de vida saudáveis, né? Então, não beber, não fumar, praticar atividade física, alimentação saudável, fazer os exames que devem ser feitos, os exames de rastreamento. Então, nas mulheres, a mamografia, o preventivo do colo de útero, exames de colonoscopia, que também a gente não chegou a citar, mas são importantes também, são padronizados para serem feitos. Alguns pacientes devem fazer também tomografias de controle, principalmente aqueles pacientes que têm uma alta carga de tabagismo. Então, assim, manter a qualidade de vida, fazer os exames necessários e qualquer dúvida, procurar o profissional correto. Legal. Eu deixo para você fazer o seu questionamento sobre o tipo de câncer que você quer conhecer um pouquinho aqui no Saúde em Foco. Dr. Diogo volta comigo nos próximos programas aí, eu já estou te fazendo um convite e aqui em frente às câmeras eu espero sim como resposta. Vai ser um prazer. Então, o pessoal vai sugerir o tema e a gente volta para conversar. Doutor, muito obrigado pela tua disponibilidade. É sempre importante conversar tanto com quem é apaixonado pela profissão, porque na sua fala dá para perceber essa paixão, e para cuidar de paciente oncológico tem que ter paixão mesmo, a dor, mas também a proporcionar qualidade de vida. Muito obrigado mesmo, e acredito que eu, como apresentador, e todos os telespectadores do Saúde em Foco agradecem a tua presença aqui no programa. Muito obrigado, Manuel. Muito obrigado pelo convite. É isso aí, pessoal. Você conferiu a entrevista com o Dr. Diogo, conversou com a gente sobre câncer, sobre saúde da mulher. Se você tiver uma dúvida, uma alteração no seu corpo, faça uma consulta, investigue, cuide de você. O Saúde em Foco encerra e eu agradeço a tua companhia. Eu quero que você mande o teu questionamento lá no WhatsApp, DDD 42 9927 5216. Acompanhe-nos na nossa página no Facebook, Programa Saúde em Foco, e curta lá. Vem para o nosso canal no YouTube, compartilhe a nossa página. Semana que vem, quinta-feira, às 22 horas, eu espero você.